No próximo sábado, Vasco e Flamengo entram em campo para a primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca, mas essa partida não será no Maracanã. Ao contrário do que muitos estavam esperando, o Vasco e Flamengo desse próximo sábado aí não vai ser no Maracanã, como eu falei na introdução do vídeo, mas sim no Newton Santos, o famoso Engenhão. E se você é aqui do Rio de Janeiro ou torce para algum desses dois times aí, sabe que não é a primeira vez que eles vão jogar lá. Pelo contrário, já teve vários jogos entre Vasco e Flamengo no Engenhão. Eu mesmo já fui uns dois aí. Só que dessa vez é diferente porque envolve uma polêmica, a polêmica da grama sintética. Por isso, vem pra cá que eu vou ler uma reportagem do Gazeta Esportiva rapidinho e depois eu vou logo botar um vídeo da opinião do Mauro César sobre isso, sobre a opção que o Vasco escolheu de poder levar esse jogo aí pra grama sintética, né? Vamos lá. A Gazeta, só que essa reportagem aqui do dia 25 foi atualizada no dia 26 e eu tô gravando esse vídeo no dia 27. Vasco decide enfrentar o Flamengo no Newton Santos pelo Carioca. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro, a FERJ, confirmou nessa terça-feira os locais e horários das semifinais do Campeonato Carioca. O Vasco, mandante do primeiro confronto contra o Flamengo, decidiu levar a partida para o estádio Newton Santos do Botafogo no sábado, dia 1º, às 18 horas, não, às 17h45, o jogo está programado, tá? Então só uma atualização certa aí. Pelo menos é o que esse último horário que eu vi no dia de hoje, né? O segundo jogo vai ser no dia 8, aí sim vai ser no Maracanã. Só que é o seguinte, ó, para a escolha do Newton Santos, o Vasco argumentou que as condições comerciais, tá? Gravem isso, de condições comerciais oferecidas para atuar no Maracanã não eram favoráveis, o que motivou a decisão de jogar na casa do Botafogo. Já começa aí uma certa contradição, né? Porque o Vasco luta tanto para jogar no Maracanã e quando tem a oportunidade de jogar no Maracanã e contra o Flamengo numa semifinal, decide levar esse jogo lá para o estádio Newton Santos do Botafogo. Então parece que isso não tem muito a ver com questão comercial, de repente agora parece que sim, parece que a questão comercial interferiu, então vamos lá. Abaixo aqui tem um depoimento do gerente de relações institucionais do Flamengo, o tal do Deco Rosman, nunca ouvi falar nesse cara. E ele fala aqui que ele cita, né, o BEP, o Batalhão Especial de Polícia, a televisão, a FERJ, todo mundo quis que esse jogo fosse do Maracanã, mas o Vasco foi ao contrário. Aí mais abaixo ele complementa o argumento dele dizendo o seguinte, ó, isso aqui que é o tema do vídeo de hoje. Até a semana passada, o Coutinho, jogador do Vasco, participou da campanha liderada pelo Neymar, jogador do Santos, contra a grama sintética. Agora o Vasco toma a decisão de jogar na grama sintética, disse ele, né? Aí esse assunto foi parar lá no pessoal da Jovem Pan. Você sabe que lá é cheio de flamenguistas, né? Principalmente o Pilhado e o Mauro César Pereira. Porém o Mauro César Pereira tem uns comentários muito interessantes, mas traz bons números, bons argumentos, né? E ele citou, dentre a fraqueza aí desse dirigente do Flamengo, tal do Rosman, de não saber argumentar, não saber convencer o Vasco, ele também citou sobre esse problema que é a escolha do Vasco jogar no gramado sintético para o próprio Vasco, né? Vamos dar uma olhada aí. Eu acho que o Vasco vai tentar mudar o ritmo do jogo, levando para um piso diferente. Não sei se é vantajoso para o Vasco, porque os dois times não estão acostumados a jogar naquele piso. É um piso, o piso do Botafogo dá uma sensação, olhando assim, né, nas transmissões, quando for com a LGP, parece mais ralinho ainda que os outros, né? Parece aqueles campos, visualmente, tá, gente? Visualmente me passa a sensação daqueles campos de society mesmo. A bola verde, né? É rápido demais. O Vasco não tem jogadores rápidos, inclusive. É um dos problemas do elenco do Vasco. O Botafogo se adaptou bem, pelo menos no ano passado, e por isso, né, era muito difícil derrotar o Botafogo, não só pelo time ser forte, mas também pelo gramado, né? Então os caras treinaram bastante para se acostumar naquele gramado, algo que prejudicava quem era de fora, né? O Vasco não tem jogadores velozes para jogar em transição, uma dificuldade que tem o Carille, ele está até buscando jogadores e tal, para reforçar o seu elenco. E o Flamengo até tem, apesar de não ter o Michel, ter o Cebolinha, o Flamengo tem o Bruno Henrique, o Flamengo tem o Plata, o Flamengo tem o Luiz Araújo, jogadores que sabem acelerar o jogo, né? Sabem jogar em velocidade, em transição. E talvez seja até melhor para o Flamengo do que para o Vasco. O público vai ser menor, as arquibancadas atrás dos gols não serão utilizadas a pedido da polícia. Eu acho que é por questão de acesso e tal, para poder controlar melhor ali questão de briga de torcida. O público vai ser máximo de 30 e poucos mil, são poucos ingressos, né? 30 e poucos mil ingressos. No Maracanã seria 60 mil, seria o dobro, né? E seria muito mais bonito do que... É melhor ver Flamengo e Vasco no Maracanã do que no Engenhão. Então não vai ser uma renda tão boa quanto poderia ser no Maracanã. Então, assim, um clube que está entrando em recuperação judicial, ainda vai para o lugar que vai
ganhar menos dinheiro. Pois é, e que desvantagem financeira foi essa pro Vasco de não levar o jogo pro Maracanã e levar pro Newton Santos, se o público vai ser metade, né? E eu não sei se toda a renda vai ser revertida pro Vasco, ainda tem isso também, né? Ainda tem outros pagamentos que tem a própria questão do aluguel, né? Não sei se isso realmente foi questão financeira, tá me cheirando mal, não sei se tem a ver aí com picuinhas, né? Entre guerra de bastidores, mas... É muito contraditório o Vasco. Só acho que o dirigente do Flamengo não fez nada, porque só discursou como se ele estivesse escrevendo na rede social. O que ele acrescentou aí? Nada também. Então, nada. Uma reunião longa em que foi tomada uma decisão que aí coloca, inclusive, o time do Vasco numa situação ainda pior diante do seu torcedor. Imagina se chega no sábado o Flamengo dá um coco no Vasco. No tal do tapetinho. 3-0. 4-1. Uma vitória, como quase foi. Esse 2-0 foi também mentiroso. O Flamengo teve o domínio total do jogo, exceto uns 15. E pelo que está se desenhando nos últimos confrontos aí, né? Eu não sei não, hein, mas corre o risco gigantesco do Flamengo dar uma goleada no Vasco no sábado, no Engenhão, que ficaria mais feio ainda, né? E se o Vasco preferiu botar esse jogo no Engenhão, é bom lembrar que, inclusive citei aqui no canal, no último vídeo que eu fiz sobre o Campeonato Carioca, que parecia nos bastidores que o Vasco estava querendo levar esse jogo para São Januário. E como não foi possível levar esse jogo para São Januário por questão de segurança, que foi vetado, né, pela polícia militar, então o Vasco resolveu jogar esse jogo pro Engenhão. Por isso que eu não acredito nessa história de questão financeira, tá? Eu acho que é muito mais questão de bastidores do que propriamente financeira. Coisa de cartolas, né? Alguém querendo criar algum clima para tentar tirar vantagem de um lado do outro, né? Isso é normal, beleza. Mas eu não vejo nenhuma vantagem do Vasco levar esse jogo pro Engenhão, gente. Nenhuma. Será que lá o tapetinho lá do Engenhão vai impedir o Flamengo de dar uma goleada no Vasco, como vem se desenhando nos últimos tempos aí, nos últimos anos? Será que evitaria aquele 6-1? Será que evitaria aquele 4-1? Eu não sei. 15 minutos do segundo tempo que o Vasco conseguiu agredir, o Verratti mandou uma bola no travessão e tal, mas o Vasco foi dominado, sei lá, 70, 75 minutos do jogo, o Vasco foi dominado, né? Aí o Felipe Luiz mexeu no time, o Flamengo recuperou as ações do jogo e voltou a controlá-lo. Imagina se o Flamengo ganha no Newton Santos, Engenhão, e ganha bem. Como é que o Vasco vai para o segundo jogo? Além do placar ruim, vai com os pneus arriados, quer dizer, que o Vasco está jogando a responsabilidade no seu time, assim, ó, nesse gramado, esse é o recado que fica pro torcedor. Isso. A gente vai ser mais competitivo. Vai ter que ser. Mesmo que perca por um gol. Porque assim, pô, é a zoeira, né? Perde no Maracanã, perde no tapetinho. Pois é, ainda tem o jogo da volta no Maracanã, né? No sábado que vem, né? E os jogadores do Vasco não estão acostumados a jogar nesse estádio, né? Então, se não for em São Januário, colocaria no Maracanã. Então eu só vejo desvantagem para o próprio Vasco colocar esse jogo no Engenhão, né? A próxima vai ser na praia, é o que vão falar. Vai ser no aterro. E assim, o grande desafio do Vasco é de fato conseguir competir. Porque o Botafogo, mesmo antes da SAF, tudo, não tem esse retrospecto contra o Flamengo. E o Fluminense menos ainda. O Fluminense vira e mexe, está aí ganhando o Flamengo, batendo de frente e tal. E o Vasco tem esse retrospecto horroroso dos 30 jogos, e tem um que eu acho que é pior ainda, que é o dos 20 últimos jogos, que é das finais de 2019 para cá, quando o Abel Braga ainda treinava o Flamengo. São 20 jogos, 16 derrotas do Vasco, Nossa. 2 vitórias e 2 empates. Isso significa que o Vasco, dos 20 últimos jogos, perdeu. Aí eu penso que os dirigentes pensaram assim, né? Então, esse retrospecto é terrível. Então o que a gente pode fazer para... a gente precisa fazer alguma coisa para evitar isso, né? E qual é a ideia, qual é a solução? Jogar esse jogo para São Januário. Como não foi possível, jogar esse jogo pro Engenhão. Que coisa de maluco, né? Não tem a mínima noção os caras que estão fazendo isso, né? Se o Flamengo, que é favorito, ganha do Vasco lá dentro, isso vai dar mais complicação ainda. É arriscado também a torcida ficar revoltada, criar algum clima hostil. Esse jogo tinha que ser no Maracanã, gente, em todos os sentidos. Tá? Eu não vou continuar esse vídeo aqui porque a partir de agora, se não me engano, ele começa a falar sobre outras questões. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dá um pause, deixa aquele like esperto aí. Se não conhece o meu canal, já se inscreva, ativa o sino das notificações e faz um favor. Escreva aqui embaixo nos comentários o que você acha de toda essa polêmica. Que vantagem o Vasco vai ter de ter levado esse jogo contra o Flamengo, pelo menos o primeiro jogo da semifinal, para o estádio Newton Santos. Ou se você preferir, espera acabar o jogo para colocar aqui nos comentários. Eu acho que não tem vantagem nenhuma, no máximo que o Vasco pode conseguir lá é um empate, olhe lá. Né? E sem esquecer que a volta vai ser no Maracanã. Então me ajuda escrevendo aqui embaixo nos comentários. Obrigado por ter assistido esse vídeo, valeu e até a próxima.